atendendo a pedidos, hoje eu trouxe mais uma opção de recheio de bolo e dessa vez é um trufado de limão delicioso, muito saboroso, bem cremoso, azedinho e doce na medida certa, daquele tipo bem versátil que a gente gosta. Ele vai desde uma opção para rechear um bolo festivo, para utilizar na montagem de uma sobremesa, um recheio de cupcake, enfim, opções é o que não falta. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Letícia, aqui nesse canal eu falo tudo sobre confeitaria. Se você ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade e já deixa seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Bom, então vamos lá, aqui eu já tenho meu chocolate branco picado, e é chocolate mesmo, não é cobertura fracionada, tá? Eu tô usando o chocolate branco da marca Genuine. Aqui eu tenho o meu creme de leite e ele tá levemente aquecido, não precisa ferver, mas pode deixar ele levemente morno, coloca só um pouquinho ali no micro-ondas. Ele pode estar morno ou em temperatura ambiente, é importante que ele não esteja gelado, senão quando você mistura no chocolate quente, ele acaba empelotando e formando muitos gruminhos, tá? Aqui eu tenho suco de limão, suco natural mesmo da fruta, e eu tô usando aqui o limão Tahiti, que é aquele mais comum da casca verde. Eu vou levar o meu chocolate no micro-ondas ali, como o chocolate branco ele tem mais açúcar, ele queima mais fácil, eu não vou começar com 1 minuto para ir diminuindo de 30 em 30 segundos, tá? Eu vou começar só de 30 segundos mesmo e sempre ir mexendo entre os intervalos para não queimar. Agora eu vou acrescentar aqui o creme de leite, vou misturar bem. Se por um acaso você não tiver o mixer, mexa bem rapidinho aqui com bastante vigor para o ganache ficar bem lisinho. Como eu vou mexer com o mixer depois, né, vou finalizar com o mixer para ele ficar mais lisinho, mais acetinado, então eu nem tenho tanta preocupação aqui em ficar me preocupando aqui em não formar gruminhos nem nada, porque depois, em todo caso, o mixer finaliza e deixa o ganache bem lisinho. Com o ganache bem homogêneo, eu vou acrescentar o suco. O suco, deixa ele também em temperatura ambiente, não precisa esquentar no micro-ondas nem nada, mas não precisa colocar ele gelado, né? Caso o limão esteja na geladeira, tira um pouquinho antes, ou espreme, né, o suco, deixa ali um pouquinho em temperatura ambiente para ele não ficar nem gelado nem quente. Se atente ao ganache, eu aqueci o meu creme de leite, mas muito pouco, ele estava levemente morno, e o meu chocolate, por mais que eu tenha derretido ele não ultrapassou a temperatura de 45 graus, então ele também não tá super quente. Aí misturando os dois, já movimenta um pouco, ele já esfria, ou seja, também está em temperatura ambiente. Se por um acaso você for fazer o derretimento desse chocolate junto com o creme de leite, né, fazer de uma forma direta de uma vez no micro-ondas, esse ganache vai estar muito mais quente. Se você entra com o suco de limão, ele é ácido, no ganache quente, pode talhar, tá? Então é bem importante. Em misturas cítricas assim, bem azedas, né, tipo maracujá, limão, tudo sempre em temperatura ambiente, ok? A quantidade do suco de limão que você for utilizar aqui no recheio pode mudar. Se você quer um recheio um pouquinho mais azedo, vai precisar acrescentar um pouquinho mais de suco ou até mesmo das raspas de limão ou óleo essencial, aquele da Gran Chef de limão, que é muito bom, ele é bem concentrado e ele ativa mais ainda o sabor. Se você acrescentar muito mais suco, pode correr o risco, né? A receita fica descompensada, fica mais mole porque acrescenta muito líquido, então aí você vai ter que mudar um pouquinho no creme de leite. Mas essa mudança toda no recheio e na receita, você pode decidir a partir da montagem que você escolher para o seu bolo. Se você for fazer um bolo com várias camadas e todas elas são de limão, faça um recheio um pouco mais suave, um pouquinho não tão azedo. Se você for fazer uma combinação com um recheio mais doce, por exemplo, um brigadeiro de chocolate ou uma trufa de chocolate ao leite, dá para deixar o recheio de limão mais azedinho, mais cítrico, né? Porque aí casa perfeitamente com o doce do recheio de chocolate. Ganache tá perfeito, ó, bem lisinho, não tem nenhum gruminho. Ainda tá mole, claro, porque precisa do descanso, né, para ele adquirir uma consistência um pouco mais firme.
mais cremosa, mas mesmo ele estando lisinho, sem nenhum gruminho, eu sempre gosto de finalizar os meus ganaches no mixer, tá? Se você não tem, ok, não tem problema. Use um processador ou um liquidificador se quiser, se por um acaso ele ficar com um gruminho, você não conseguiu dissolver, tá? Mas se atente sempre que esses equipamentos não podem estar com cheiro de tempero, alho, coisas assim com cheiro muito forte, tá? Ganache pronto, agora a finalização dele é o descanso em temperatura ambiente mesmo, e precisa ser em temperatura ambiente, tá? Não pode querer agilizar, adiantar e colocar na geladeira. Ele precisa fazer essa pré-cristalização em temperatura ambiente, tá? Sempre coberto também com plástico filme ou um plástico que seja uma folha plástica em contato com o recheio para não ressecar. Ele não vai formar película como um brigadeiro, mas ele resseca se ficar aberto. No mínimo 6 horas é um tempo bem legal para você manter ele em temperatura ambiente descansando. Se por um acaso não conseguir esse tempo todo, né, às vezes por uma encomenda de última hora, mas tenta pelo menos 3 a 4 horas, tá? Eu volto aqui para mostrar para vocês como que ele ficou depois. E após o descanso, meu ganache já está mais consistente. Tá cremoso ainda, mas muito mais consistente do que aquela hora. E aqui é 100% em temperatura ambiente, tá? Então, após esse ponto aqui, depois que ele for pra geladeira, montar o bolo e tal, vai ficar ainda mais firme, tá? Mas olha só que textura maravilhosa. Aqui na descrição eu vou deixar tudo certinho para vocês, o rendimento da receita, a durabilidade, a validade, o armazenamento. Se você está assistindo esse vídeo no celular, a descrição é o box de informações que fica logo aqui abaixo da tela de vídeo. Aqui no título tem uma setinha no final, você clica nela e vai abrir todas essas informações para você. E se você quer saber como que fica a textura desse recheio depois do bolo recheado, recheio geladinho, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos, porque eu vou trazer esse bolo aqui completo para vocês no passo a passo. E eu vou ficando nessa. Tchau, tchau!